Fala pessoal, tudo bem? Eu recebi esses dias aí pelo direct do Instagram e não foi uma pessoa só, foram algumas. Eric, você viu esse fundo novo do Itaú, fundo imobiliário que vem aí, que vai pagar 16% ao ano? Você chegou a ver? Olha, eu falei, vou ser muito sincero, eu não vi. Fui procurar a notícia dele, não achei assim nada referente a isso, e aí fui no YouTube. E aí alguns canais com a chamada de 16% ao ano. Obviamente eu não vi nenhum desses vídeos assim, mas eu fui dar uma olhada no prospecto dele para entender do que se trata, no que esse fundo vai investir, até porque eu não sou muito de, na verdade, eu não entro em IPO, e esse fundo ele vai fazer o IPO agora, vou mostrar no prospecto para vocês, ele vai fazer o IPO agora, ou seja, ele vai começar a negociação. E para quem me conhece, para quem me segue, sabe que eu não invisto em fundo novo. Eu espero, preciso pelo menos 6 meses a um ano o fundo desenvolvendo para eu poder considerar o investimento, porque ele não tem histórico, então eu não sei como que vai ser. Mas a questão é a seguinte, eu quero trazer esse prospecto para avaliar vocês, principalmente para vocês tomarem cuidado com o que vocês vê, com o que vocês assistem, ou procuram por aí e recebem de informação, porque ele não vai pagar 16% ao ano. Eu vou mostrar isso para vocês, mas vamos para o prospecto primeiro. Então, o fundo, a gente está falando de um fundo, é o Itaú Total Return. Olha só, a gente já começa por aqui. Total Return, para quem fez o meu curso ao módulo internacional, vocês sabem, tem o Total Return, que é uma maneira de, o rendimento ele está muito relacionado com o próprio, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, os ETFs, eles têm duas maneiras de remunerar, que é o Total Return e o Price Return. O Total Return é aquele que o ETF ele reinveste, são os ETFs brasileiros, basicamente, que eles reinvestem os dividendos no próprio fundo, ou seja, você ganha com a valorização. E o Price Return é aquele que ele te paga os rendimentos mensais. A gente começou há pouco tempo aqui no Brasil com esse tipo de ETF, acho que o Nubank foi um dos primeiros que ele paga dividendos todos os meses. Então, quando a gente está falando de Total Return, a gente não está falando de pagamento, a gente está falando de valorização. Então, isso já de cara, na hora que eu vi o nome desse fundo, eu já vi que, opa, esse 16% não é de dividendo que ele vai pagar, é de dividendo mais a valorização. Então, pessoal, aqui já é a primeira sacada. O próprio nome do fundo já está querendo dizer que ele não vai remunerar somente de dividendo, ele vai remunerar valorização. Então isso já é o primeiro ponto para vocês terem, mas obviamente que a gente vai ver mais para baixo e como isso se comprova. Então aqui só para a gente pegar o código dele vai ser, opa, não peguei a setinha, vai ser o ITRI11, vai ser o Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário. Bom, aqui pessoal, olha só que legal, deixa eu até dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Ele vai começar a captação de 500 milhões, ou seja, é um IPO. E se vocês, quem me acompanha aqui, vê eu falando sobre prospecto de emissão, é basicamente a mesma coisa, só que nesse caso é a primeira emissão, então é o IPO. Por cota R$100 vai sair a um custo de R$ 102,35, com um custo de distribuição de 2,35. E aí a gente já vê como que aquela emissão do RZTR é uma emissão intolerável, com custo de 4%, sendo uma nova emissão. Aqui a gente está falando da primeira, é aquela emissão que precisa de maior divulgação. E aqui já mostra por que, como dá para fazer a emissão mais barata. Aqui a gente está falando da primeira, hein? Que precisa de maior divulgação. Num fundo que já é consolidado, não tem necessidade de ter uma emissão com 4% ao mês. Então aqui só para vocês verem que dá para fazer emissão mais barata, e o próprio Itaú está mostrando aqui, bem legal isso do Itaú, de fazer uma emissão barata, né? Uma primeira emissão. Então, vamos descer aqui. Pessoal, eu já marquei algumas coisas, então eu vou passar direto pelo que interessa, né? Deixa eu descer aqui. Então, olha só, ele vai ter... eu falei sobre a questão de primeira série e segunda série na emissão do KNCR. Quem assistiu o vídeo lá vai lembrar disso. Aqui no caso, ele separa ele em duas emissões, em duas séries a emissão. E eu já vou explicar o porquê que ele separa. Então, só para lembrar aqui que é de 500 milhões, R$100 por cota. Onde que tá? Vamos descendo aqui. Mais. Pessoal, eu vou passando aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários. A gente vai falando. Vamos descendo aqui.
Eu já deixei tudo marcado aqui que eu precisaria comentar com vocês. Olha só, aqui a parte da descrição da oferta, as cotas de primeira emissão serão objeto de distribuição pública. Aqui, ó, aquilo que eu falei, a divisão das séries. A primeira série vai ser para investidores em geral e a segunda série para investidores que deverão ser clientes e correntistas do Itaú. Então, aqui é legal porque isso é muito comum dos fundos do Itaú, ele fazer emissão somente para quem é correntista. Nesse caso, ele está dividido em dois, como eu falei na emissão do KNCR, do KNHY, né, do High Yield da Kinea, que eles fizeram para o público em geral, se adaptando ao mercado, né? Acabar com esse negócio de só fazer para o Itaú, mas aqui eles estão dando preferência para o correntista também, mas fazendo dos dois, né? Fazendo para os dois, o que é bem bacana. Bom, aqui continuando, montante de 500 milhões, a gente já sabe, 5 milhões de cotas, então isso aqui a gente já falou bastante. Destinação dos recursos eu vou falar mais lá na parte de viabilidade, quando a gente chegar lá no estudo de viabilidade. Descendo aqui, fatores de risco, vocês já estão cientes dos riscos, né? Vamos descer aqui, deixa eu continuar aqui. Acho que é mais fácil clicando na setinha. Cronograma. Então, o protocolo foi em setembro de 2023, mas olha só, a divulgação foi agora, dia 15. Eu não estava acompanhando, por isso me mandaram mensagem sobre isso, por isso que eu resolvi fazer, porque não foi mais de uma mensagem que me mandaram. Então, olha só, período de início da subscrição da série 1, que é para o público em geral. Dia 22 de janeiro agora, a gente já começou, na verdade, né? E termina no dia 6 de março, ou seja, é um tempo até considerável, praticamente um mês e meio. Lembrando que tem carnaval, então eu não sei quando que tá saindo esse vídeo aqui, mas ele tá saindo no final de janeiro, começo de fevereiro, então tem tempo se você quiser participar. A liquidação vai ser no dia 12 de março, ou seja, o que você solicitar na oferta, você vai ter que ter o dinheiro lá no dia 12. E para quem é correntista do Itaú, vai ter esse período aqui de 13, logo após a primeira série, de 13 a 20/6. Então aqui a parte da... Então vejam, vai demorar um pouco para começar esse fundo, data máxima para divulgação do anúncio de encerramento, dia 12/7. Tá? Então é um período longo aí, quase 6 meses de evento. Bom, vamos descendo aqui. Não lembro o que eu marquei, então quando marcar eu falo, que aí eu acabo lembrando o que era. Aqui... Deixa eu ver se eu acho que eu não passei. Não, eu lembro que eu marquei alguma coisa no item 8, agora eu não lembro o que era. Vamos descendo aqui. Descendo. Aqui, lembrei. Olha só, isso aqui é legal. Lembra que eu falei para vocês, principalmente na parte pública das emissões, novas emissões, que tem aquele valor mínimo para participar da oferta pública? Que normalmente é 5 mil, que eu falei que eu acho que é muito alto, né? Eu teria que, por exemplo, a LZR que faz uma cota. Aqui o Itaú, ele fez um pouco menos, né? Ele colocou 10 cotas para você. Então, se você quiser participar desse IPO, você vai precisar, no mínimo, comprar 10 cotas. Ou seja, você vai precisar de R$1.000 mais a taxa de distribuição. Então, você vai precisar de 1.020, né? 1.020, alguma coisa assim, para você participar desse IPO. Então, se você quiser participar, você vai precisar de 1.020, 1.200? Não, 1.020. É 1.020, porque é 102,35, então você vai precisar de 1.020 alguma coisa para participar. Não é o melhor dos mundos, mas muito melhor do que essas emissões aí que pedem no mínimo R$5.000 para participar. Vamos lá, descendo aqui. Que mais? Parte de conflito de interesse. Aqui a parte, acho que agora é a parte de contrato de distribuição, que eu sempre gosto de mostrar para vocês para onde está indo aquele custo de 2,35%. Aqui, ó, 2,35%, 11 milhões. Obviamente o grosso está em comissão de distribuição, que vai ser para o assessor, que se você não recebeu ainda, deve receber, principalmente correntista do Itaú, que tem investimento no Itaú, vai receber a ligação. Se já não recebeu, aliás, se você já recebeu, deixa aqui nos comentários. Então 10 milhões é para o assessor, para os assessores, para divulgar, para fazer divulgação, mas aqui o ponto importante que eu falei logo no início. Por ser um IPO, eu estou achando bem plausível essa taxa, porque ninguém conhece o fundo ainda, então precisa ter gente divulgando, e achei até que interessante, barato, não achei tão caro assim. E obviamente o pagamento desses custos será de responsabilidade do investidor.
Aqui a parte de recursos. Vamos ver se eu acho que... Agora eu acho que já está direto aqui é a parte do regulamento. Se eu não me engano, agora já é o análise de viabilidade. Deixa eu... Opa, não é 232. Vamos ver se eu acho aqui. Estudo de viabilidade. Começa aqui no anexo 3. Bom, aqui, pessoal, é um ponto muito interessante. Se você quiser aprender, é bem legal ler, porque tem muita informação. Primeiro eles falam do Itaú como gestora, né, como asset de fundos, né, falam sobre fundos imobiliários, falam de alguns resultados, bem bacana aqui, então leiam, é bem legal isso. Aqui, de fato, agora sobre a oferta, 500 milhões, 5 milhões de cota, 100, custos da oferta 2,35. Bom, aqui que começa o ponto. Ele é basicamente, se você olhar pela política de investimentos, ações e debêntures, bônus de subscrição, isso é tudo que o fundo vai poder investir. Ações, debêntures no T2, ações ou cotas de sociedade de cujo propósito se enquadrem em atividades permitidas, cotas de fundos de investimento FIP, certificados com potencial de construção emitidos com base em regulamentações pertinentes, cotas de outros fundos imobiliários, CRIs, FDIC, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras de imobiliárias garantidas, ou seja, é um hedge fund. Ele pode investir em praticamente tudo. Então, ele na verdade é um fundo, praticamente um fundo de papel, digamos, né, mas que tem um leque que ele pode investir em muita coisa. Então, ele é basicamente um hedge fund. Então, aqui a gente já mostra da onde que ele vai tirar as rentabilidades. Como ele vai investir em ação, aí a gente tem a questão da valorização. Mas olha só, expectativa de rentabilidade, é daqui que provavelmente veio a informação. Com o objetivo de retorno líquido de 14% a 18% ao ano, ou uma média de 16% ao ano, considerando os próximos 3 anos. Então provavelmente veio daqui essa informação de que ele vai voltar a 16%. Mas vamos lá, aí a gente começa a ver aqui, ó. Pelo estudo presente, blá blá blá, os ativos. Fundo imobiliário, as alocações, né? Ele vai alocar de 40% a 70% em fundo imobiliário. Retorno esperado, 18% ao ano. Me falem o high yield que paga mais do que 15%, 16% ao ano de dividendo. Então, a gente não está falando de somente dividendo, a gente está falando de valorização também, porque não tem fundo imobiliário que paga isso. Se a gente pegar na época auge aí do HCTR, pagando 16% ao ano, então nem high yield, muito high yield paga isso. Então isso significa que esse retorno esperado está considerando valorização. Então aqui já é o primeiro ponto para falar lá do total return que a gente falou. Mostrei para vocês. A parte de CRI, 20% a 50%. E a gente pega aqui taxas tranquilas, CDI 3,5%, o IPCA está um pouquinho acima tá mais para o mid-risk aqui. Se a gente pegar o Canip, que é IPCA mais 7, né? IPCA subiu um pouquinho para estar perto de IPCA mais 8. Então, não justifica. Se fosse IPCA, se você pegar a carteira de IPCA, de CRI, do HCTR, do DEVA, que eram e que são os fundos high yield aí do PORD, você vai ver IPCA mais 15, IPCA mais 20, e aqui a gente está falando de IPCA mais 9, então como é que ele vai trazer um retorno de 16% ao só com rendimento? Então a gente, obviamente, que está falando de valorização também. Aqui FIP de 0 a 20%, IPCA mais 15 ações, de 0 a 10 com 20% ao ano. Então olha só, aqui a gente está falando de valorização. E aqui ele tem a política de investimento, né, de 6 meses, como ele falou aqui, que ele tem 6 meses contados do encerramento da oferta, ou seja, então a partir de junho, né, de junho ou julho lá, se eu não me engano do cronograma, então mês 1 ele vai começar com 90% em caixa, vai aumentar 10% em FII, aí vai chegar até o 6º mês nessa alocação mais ou menos aqui que ele coloca, que é 1% em caixa, 25% em títulos de crédito, 60% em fundo imobiliário, 4% em FIP e 10% em ações. Olha só, aqui a parte de retorno, tese de investimento, vamos descer aqui, aqui a parte é bem legal, pessoal, que eles colocam aqui momento de mercado de fundo imobiliário, a parte de momento macroeconômico,
Bem legal isso daqui, se vocês quiserem aprender bem. Eu gostei muito disso aqui, tava olhando isso aqui, é muito legal que ele faz meio que um ciclo de mercado, olha só. E aqui vai um recado para quem já assistiu o vídeo que eu falei do PVBI. Atualmente, se a gente pegar, a gente está indo nesse ciclo aqui, ou seja, shoppings indo muito bem. O vídeo que eu fiz sobre o momento, os fundos compraram muito shopping o ano passado, quase mais de 1,5 bi. VIS que a HGBS compraram, galpões logísticos vindo muito bem e lajes corporativas em São Paulo em recuperação, que é o que o PVBI está mostrando. Então, olha só, a gente está nesse momento aqui. Possivelmente daqui a algum tempo, lajes corporativas subindo. Por isso que eu falei para vocês que eu acredito, inclusive aquelas notícias que eu mostrei para vocês lá no vídeo do PVBI, quem não assistiu, assista. Foi o vídeo dessa semana, tá aí, é só procurar no meu canal. Tem até o predinho com um monte de dinheiro saindo, que é mostrando que as notícias que eu mostrei para vocês sobre as perspectivas do mercado de lajes. Então é muito bacana esse ciclo aqui que eles colocaram. Por isso que eu falo para vocês, estudem esses fundos, né? É bem legal isso daqui, né? Bom, deixa eu dar uma reduzida aqui. Eu não sei porque que ele trouxe a barrinha para cá, mas agora eu também não vou mexer mais. Bom, aqui a parte de evolução de dividendo, olha só, bem legal, isso aqui é do mercado como um todo, né? Indústria de CRIs, indústria de fundos imobiliários. Leiam, pessoal, é bem legal para vocês acompanharem aqui a parte de volatilidade, parte de história de vacância, bem legal isso aqui, né? A parte, olha só, olha que a gente viu lá, Deuan aqui, ó, operações de compra dos escritórios do mercado privado nos últimos anos, Deuan, quem que é o Deuan? Olha só, Vila Olímpia Corporate, de onde a gente está falando, basicamente PVBI. Então vejam, até os dados da Sila, né, que eu uso bastante para trazer para vocês, para os meus alunos também. E aqui, expectativa de retorno do fundo, retorno total 17,8, dividend yield 10,8, óbvio, pessoal. Então a gente não está falando de dividendo de 16%, a gente está falando de retorno total, a gente está falando de valorização. Então, pessoal, tomem muito cuidado. Leiam os documentos antes de sair investindo. Por quê? Você vai investir porque o assessor te falou que é 16%, aí você vai chegar lá e não vai ter isso e depois vai querer brigar com ele. Leiam os documentos, tá? Olha só aqui a parte de retorno. Tá aqui, ó, retorno total, 17,8. Olha só, CRI, cotas de fundo imobiliário, ações, aqui que tá o rendimento. Então, tomem cuidado. E dividend yield aqui, ó, 10,8. Então, pessoal, tomem muito cuidado com o que vocês estão recebendo de informação. Se informem, leiam os documentos. Por isso que eu insisto tanto em trazer relatórios gerenciais para vocês, trazer prospectos de emissão, para que vocês sejam bem informados e não invistam às cegas ou com base em dicas de assessores, principalmente, que estão querendo levar a comissão, aquela comissão lá. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.